Olá, minha gente, tudo tranquilo aí com vocês? Olha só, bolei esse esquemazinho aqui, gente, para ilustrar o problema que foi exposto agora há pouco, tá? Para vocês tirarem o print. Ó, a pessoa tá aqui neste ponto e neste ponto aqui ela levanta a cabeça. Aliás, perdão, ela olha pro prédio nessa linha aqui, ó. Faz de conta que isso aqui o olho dela tá apontando nessa direção, o chamado raio de visão. Ela levanta a cabeça dela 30 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Tá aqui o primeiro olhar dela, tá aqui o segundo. Então ela olhou lá pro topo do prédio, que é aqui, no ângulo de 30 graus. Ela caminhou 24 metros, tá? E quando chegou aqui, parou depois de 24 metros e olhou. Claro que para olhar o topo do prédio, ela tá mais próxima do prédio, né? O prédio é aqui. Ela teve que levantar mais a cabeça, então foi um ângulo de 60 graus. A pergunta lá é qual é a altura do prédio, que a gente vai chamar de X, pode chamar de qualquer outra letra, tá bom? E agora vamos dar uma relembrada em alguns conceitos de matemática do ensino fundamental. Não sei se vocês já repararam, nós temos feito muito isso. Olha só, 30 graus aqui, né? E eu quero que vocês se baseiem somente neste pequeno triângulo aqui, ó. Faz de conta que só existe este pequeno triângulo aqui. Conceito do ensino fundamental. Esse quadradinho aqui quer dizer que este ângulo mede 90, este ângulo mede 60. Obrigatoriamente esse ângulo aqui, ó, ele tem que medir 30 graus, porque somando os três ângulos de um triângulo, tem que dar 180. Aí dá uma olhada para cá, ó. Se você fechar meio círculo, vocês estão reparando que eu estou desenhando aqui meio círculo, ó. Em matemática, meio círculo tem 180 graus, tá? Se meio círculo tem 180 graus, o círculo completo tem 360, que é o dobro de 180. Então dá uma olhada para cá. Se daqui para cá mede 60, daqui para cá vai medir 120 graus. Como que a gente sabe, professor? Do começo do meio círculo até completá-lo são 180, então 120 mais 60, 180. É como se fosse, considere isso aqui, ó, esse meio círculo, meia pizza, tá? Ou meia fatia de bolo, ou mini pizza, não sei. Pensa aí em qualquer coisa assim. Essa fatia aqui vai pesar 120 gramas e essa fatia aqui 60 gramas. Aí a gente falou, gente, que a soma dos três ângulos de um triângulo, eu quero que vocês se concentrem agora nesse triângulo maior aqui, ó, que eu estou contornando com o meu lápis, olha. Se daqui para cá mede 120, se daqui para cá mede 30, obrigatoriamente esse ângulo aqui vai medir 30 graus também. Ok, 120, né? 30 mais 30, 60, ou 120 mais 30, 150 mais 30, 180. De maneira que tem uma regra que diz que se esses dois ângulos... Vou dar uma girada aqui, ó, para você ver o triângulo como se você estivesse olhando ele nessa posição. Se esse ângulo aqui é igual a esse aqui, são chamados ângulos da base, tem uma regra que diz que obrigatoriamente essa medida daqui para cá tem que ser igual a essa medida daqui para cá. Ou seja, daqui para cá, gente, mede 24 metros, ok? Isso é um chamado triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Quando ele tem duas medidas iguais, tá certo? Lembrando que nós estamos falando desse triângulo maior aqui, ó, tá? Se os dois ângulos da base são iguais, então significa que os lados que estão logo acima são iguais. Dá uma olhada, é como se fosse a frente de uma casa, olha só. Tá vendo? Vou girar agora na direção correta e vamos resolver. Então, a gente descobriu que daqui para cá é 24 metros, ok? Então, eu quero que vocês observem apenas este pequeno triângulozinho aqui, ó,
Quem será a hipotenusa do triângulo pequeno? A hipotenusa do triângulo pequeno será... Como é que você reconhece a hipotenusa? Você sai do L, ó, tá vendo aqui o L? E vai com uma setinha. Para onde a setinha estiver apontando, este será o ângulo de 20... Desculpa. O lado de 24 metros, essa é a hipotenusa. Quem será o cateto oposto de 60 graus? Por que não de 30, professor? Porque nós estamos tratando deste triângulo pequenininho aqui, ó. Nós queremos descobrir esse x, que é a altura do prédio. Como é que tu descobre o cateto oposto? O cateto oposto seria mais ou menos assim, ó. Tu pega o ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus, e sai com uma setinha. Para onde a setinha estiver apontando, será o x, tá bom? Aí alguém deve estar se perguntando, mas professor, a gente falou muito em cateto adjacente de 60. Se você observar, o cateto adjacente de 60 não aparece. Como é que a gente sabe que ele não aparece? Olha, se daqui para cá é hipotenusa, se daqui para cá é cateto oposto de 60, cateto adjacente seria esse aqui, ó. O que é que o problema lá pede para resolver? Pede para resolver qual é a altura do prédio. A altura do prédio, tá certo, é o valor de x. Com os dados que temos aqui, a gente poderia até calcular o cateto adjacente, mas nós não vamos precisar. Então, nós vamos direto, gente, ó, no seno. Por que nós vamos direto no seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. E cateto oposto sobre hipotenusa vai dar seno, certo? Vou colocar abreviado aqui, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Ok? Então, eu apago aqui, ó. Cateto oposto. E no lugar dele, eu vou trocar por... Quem é o cateto oposto? X. Gente, talvez você esteja escutando o barulhinho de uma rede aqui, que eu moro em apartamento, é uma tristeza. Qualquer barulhinho nos apartamentos vizinhos aparece aqui. Então, ó, embaixo era a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 24. Tá bom? Ok. Eu vou repetir aqui mais uma vez, ó. Seno... Por que eu vou repetir de grafite? Porque já eu vou substituir. Seno de 60 graus, que é o ângulo que aparece no triângulo, igual a x sobre 24. O que eu vou fazer? Seno de 60 graus, ó, seno de 60 graus. Vou pegar aqui um livro que está aqui do meu lado e a gente vai lá naquela tabelinha, tá bom? Então, ó, lá na tabelinha a gente tem seno de 60, ó. Seno de 60, essa tabelinha já foi passada para vocês. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então eu venho para cá, ó, e retiro seno de 60 e troco por raiz de 3 sobre 2, tá ok? E agora, gente, eu tenho uma equação. Como é que a gente sabe que é equação, professor? Tem um sinal de igual, toda equação tem que ter o sinal de igual. E tem uma letra que é chamada de incógnita, termo desconhecido. Nós queremos descobrir essa letra, que corresponde à altura do prédio, tá bom? Então, gente, olha só.
Como é que a gente resolve isso? Você pode vir aqui na direção dos extremos ou pode ir na direção dos meios. É melhor você escolher essa direção porque tem a letra. Então tu repete o sinal de igual aqui, ó. E vai fazer 2x nessa direção. E vai pegar 24 e raiz quadrada de 3. Pode trocar o 2 e o x de lugar? Pode, mas em matemática normalmente o número costuma vir primeiro depois a letra. Mas aqui eu posso trocar o 24 e o raiz de 3 de lugar? Aqui pode. Multiplica, tá certo? Essa multiplicação aqui sempre vai acontecer. Nunca é outra operação que não seja multiplicação. 2 vezes x vai dar 2x. Repete o sinal de igual. Eu não posso pegar 24 e multiplicar por 3, porque 24 está fora da raiz e 3 está dentro. Então, eu repito o 24 e eu repito o 3. Tá bom? Agora eu vou fazer que nem japonês de trás para frente. Ó. Repete o 24. Repete o 3. O raiz quadrada de 3. Repete o igual. Repete o x. Esse 2, ele deveria ter sido repetido aqui, ó. Mas ele não será repetido aqui como os outros. Ele virá aqui para baixo, ó. Tá bom? Sobre 2. Repete o x. Repete o igual. E agora, pode dividir 3 por 2? Não, não pode. Por quê? Porque 3 está dentro da raiz, 2 está fora. Então, você divide 24 por 2, tá? Que vão dar 12. Gente, se vocês observarem lá no exemplo que eu passei para vocês, metros, tá certo, gente? Por que metros? Porque as medidas do triângulo estão sendo dadas em metro, tá vendo? Mas, professor, que raio de medida que é essa? 12 raiz de 3 metros, ó. 12 vezes a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Se tu multiplicar 12 vezes 1,7, tu vai encontrar 7 vezes 2, que vai dar 14. 7 vezes 1, 7. E 1, 8. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Então, 4, 10, 2. Alguém vai dizer, professor, que raio de prédio tão alto é esse? Como é que daqui para cá mede 24 e essa distância aqui é 204? Aí tem uma regrazinha da matemática, gente, ó. Aqui tem um número à direita da vírgula. Aqui tá a vírgula, ó. E aqui tem um número à direita dele. Significa que o resultado terá... Só um instante. O resultado terá um número também à direita da vírgula. Ok? Então, na verdade, a resposta seria 20,4 metros, ou seja, 20 metros e 400 centímetros aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque se tu multiplicar 1,7 vezes 1,7 não vai dar 3, vai dar um número bem próximo de 3, porque 3 não tem raiz quadrada exata. Tá ok, gente? Até a próxima.